Esta era a essência da administração científica: fazer com que dirigentes e trabalhadores agissem em conjunto para criar o máximo possível de produtos para benefício mútuo. Por que a compreensão da administração científica de Taylor é tão importante para os gerentes de hoje? Porque a questão que ele levantou, aumentar a produtividade e ao mesmo tempo aumentar a satisfação do trabalhador, é ainda um de nossos principais desafios. As respostas de Taylor são relevantes até hoje. As soluções que ele propôs foram: primeiro, análise do cargo e treinamento, com ênfase especial no retreinamento, particularmente na indústria pesada. Segundo, proporcionar recompensas apropriadas, tais como o pagamento de incentivos e participação nos lucros. E por último, aumentar o grau de cooperação entre a direção e o empregado, introduzir círculos de qualidade, por exemplo. Será que Taylor foi sincero? A pergunta é um tanto acadêmica. Embora seja verdade que os estudos de tempo e movimento que ele introduziu foram muitas vezes usados abusivamente pelos dirigentes, os seus conceitos, na verdade, são básicos para a produção eficiente e para o uso crescente de robótica em nossos dias. Mais importante que os aspectos tecnológicos da proposta de Taylor está o fato de que o gerente de hoje pode se beneficiar de sua persistência em manter um relacionamento altamente cooperativo entre o operário e a direção. Afinal, é da qualidade desse relacionamento que depende a produtividade da organização. A organização racional do trabalho de Frederick Taylor na administração científica tinha como finalidade a padronização dos processos operacionais. Então Taylor criou 9 aspectos para esta padronização. O primeiro aspecto foi o do estudo da análise do trabalho e o estudo dos tempos e movimentos. Na análise do trabalho, buscava-se a eliminação dos movimentos inúteis e a simplificação dos movimentos úteis, trazendo economia de tempo e esforço por parte dos trabalhadores. No estudo da fadiga humana, determinava-se o tempo padrão de um funcionário comum com a utilização de um cronômetro. Frank Gilbreth foi um engenheiro americano que acompanhou Taylor no estudo dos tempos e movimentos, que influenciou diretamente o segundo aspecto criado, o da fadiga humana. A fadiga humana, em suma, era a redução da eficiência do operário. Então Gilbreth propôs o princípio da economia de movimentos relacionado com a utilização do corpo humano, das ferramentas e o ambiente de trabalho, eliminando movimentos que produzissem fadiga ou que não tivessem diretamente relacionado com a atividade principal do trabalhador. O terceiro aspecto de Taylor foi a divisão do trabalho e especialização do operário, que tinha como finalidade a elevação de produtividade do trabalhador. Isso era feito pois cada funcionário passava a ser especialista na execução de uma única tarefa para ajustar-se aos padrões e normas definidas pelo método. O quarto aspecto é o de desenho de cargos e tarefas, onde Taylor foi o pioneiro no desenvolvimento desta técnica. Desenhar cargos é especificar o conteúdo de tarefas de uma função, como executar e as relações com os demais cargos existentes. O quinto aspecto é o de incentivos salariais e prêmios de produção. Este aspecto existe em condição de que todos os outros aspectos sejam obedecidos pelo funcionário. A ideia era de que a remuneração baseada no tempo não estimula ninguém, então se substitui pela remuneração por produção de cada operário. O sexto aspecto é o conceito de homo economicus, e baseava-se no conceito de que todo homem procura trabalho como forma de ganhar a vida por meio do salário proporcionado necessário para sua sobrevivência e não porque gosta. Isso explica o aspecto de incentivos salariais, pois o funcionário vai querer produzir o máximo que seu físico aguentar trabalhar, como forma de um ganho maior. A teoria clássica da administração foi idealizada por Henri Fayol. Os seguidores da administração científica só deixaram de ignorar a obra de Fayol quando a mesma foi publicada nos Estados Unidos.
O atraso na difusão generalizada das ideias de Fayol fez com que grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios básicos. Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor. 1. Divisão do trabalho. Especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica, assim, favorecendo a eficiência da produção, aumentando a produtividade. 2. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito dos superiores darem ordens que teoricamente serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade. 3. Unidade de comando. Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens. 4. Unidade de direção. O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para grupo de atividades com os mesmos objetivos. 5. Disciplina. Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários. Ausência de disciplina gera o caos na organização. 6. Prevalência dos interesses gerais. Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. 7. Remuneração. Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. 8. Centralização. As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas. 9. Hierarquia. Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca uma linha de autoridade fixa. 10. Ordem. Deve ser mantida em toda a organização, preservando um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. 11. Equidade. A justiça deve prevalecer em toda a organização, justificando a lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa. 12. Estabilidade dos funcionários. Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre o desempenho da empresa e moral dos funcionários. 13. Iniciativa. Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo. 14. Espírito de equipe. O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Os integrantes de um mesmo grupo precisam ter consciência de classe, para que defendam seus propósitos. Considerações sobre a teoria clássica. Obsessão pelo comando. Tendo como ótica a visão da empresa a partir da gerência administrativa, Fayol focou seus estudos na unidade do comando, autoridade e na responsabilidade. Em função disso, é visto como obcecado pelo comando. A empresa como sistema fechado. A partir do momento em que o planejamento é definido como sendo a pedra angular da gestão empresarial, é difícil imaginar que a organização seja vista como uma parte isolada do ambiente. Manipulação dos trabalhadores, bem como a administração científica, fora taxada de tendenciosa, desenvolvendo princípios que buscavam explorar os trabalhadores. Esse foi um esboço básico sobre administração na visão de Fayol. Estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Henry Ford. Henry adquiriu a paixão pela mecânica em sua casa. Seu pai lhe dera um relógio de bolso quando era adolescente. Aos 15 ele tinha a reputação de reparador de relógios. Sua mãe morreu em 1876, o que veio como um golpe que destruiu o jovem Henry. Com o falecimento de sua mãe, permaneceu por pouco tempo na fazenda. Mais tarde ele disse a seu pai: "Eu nunca tive qualquer amor especial pela fazenda. Era a mãe na fazenda que eu amava." Começou a carreira como mecânico, engenheiro e depois tornou-se dono de um império com siderúrgicas, usinas, navios, ferrovias e minas de carvão.